Olá pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Guilherme Baeta, que é o Chief Digital Officer da Braskem. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like e aperta o sininho caso você queira acompanhar todas as conversas que a gente tem aqui com os líderes da transformação digital no Brasil. Para quem não conhece, a Braskem é uma empresa do segmento petroquímico, com um amplo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Ela tem 40 unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha, assim como 8.000 funcionários. A Braskem exporta seus produtos para mais de 100 países e teve uma receita líquida de 52,3 bilhões de reais. Eu vou falar um pouquinho do Guilherme. O Guilherme ele é formado em engenharia elétrica, ele tem MBA executivo em finanças e ingressou na Braskem em 2006. Antes dele se tornar CDO da Braskem, Guilherme ele dedicou a maior parte da sua carreira nas áreas de finanças, planejamento estratégico, investimentos e sustentabilidade. Hoje, a missão do Guilherme é liderar a transformação digital da companhia globalmente, desafiando a Braskem para o que vai importar amanhã. Guilherme, prazer aí em ter você com a gente, e eu queria começar a fazer a nossa primeira pergunta aqui, querendo saber o seguinte: quais foram os fatores de negócio, né, que levaram a Braskem a começar a fazer uma transformação digital? Bom dia, Sérgio. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui conversando contigo, né, trocar essa experiência e conseguir falar um pouco de um tema que tem sido tão relevante hoje em dia no cenário que a gente se encontra. Falando um pouquinho da Braskem e da situação que a gente acabou evoluindo para esse processo de transformação digital, eu preciso trazer um pouco de contexto, né, sobre a Braskem e o que a Braskem valoriza. A Braskem tem um propósito que é muito forte em melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis da química e do plástico. Isso está muito conectado com todos os desafios que a gente tem de aplicações sustentáveis, né, e também dos desafios que a gente tem de transformar a vida das pessoas nos diversos aspectos. E esses aspectos vão desde processos de trabalho, da dinâmica, da forma com que a gente atua, até o dia a dia, né, nas aplicações e o que é tido como referência para nossa qualidade de vida, para o nosso ir e vir do dia a dia, né? E agora na pandemia reforça ainda mais alguns elementos e a importância desse segmento da indústria para a qualidade de vida, né, de todos nós. Então a Braskem começou antes, mas a gente se estruturou a partir de 2018 para fazer essa transformação digital de uma maneira mais organizada, mais encadeada e entendendo exatamente quais os desafios que a gente tinha dali em diante. Eu gosto sempre de brincar, a gente sabe que a transformação digital é uma jornada, não preciso dizer isso, né? Todo mundo que de alguma maneira interage com esse tema sabe que as ações e os retornos eles não são de curtíssimo prazo. Então, sabendo que é uma jornada, a gente sempre gosta de avaliar, né, como que essa jornada evolui. Então, a gente começou em 2018, e se a gente pudesse fazer uma brincadeira, como foi feita no ano passado e viralizou, né, da foto dos 10 anos, né, o que era a Braskem 10 anos antes e o que era a Braskem em 2018? A Braskem, em 2008, por exemplo, era uma empresa nacional com um porte relevante, mas tinha uma parte do mercado ainda muito limitada, né, e com uma atuação muito local. A Braskem de 2018 é uma empresa global, com venda em mais de 80 países, né, com sites e localizada em 4 regiões com muita relevância e muita importância, né, líder das Américas em resinas e líder global em biopolímeros. E daí, em 2018, a gente começou essa jornada pensando exatamente em como avançar e tirar essa nova fotografia, né, em 2028. Então, se passaram 3 anos
E a gente entende que a forma com que a gente se estruturou e que tem trazido novos conhecimentos, né, para a companhia, tem transformado a forma que a gente trabalha, né? Ainda de uma maneira evolutiva, né? A gente tem apertado um pouco o passo e o desenvolvimento em várias frentes, eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas os grandes drivers foram dentro desse contexto, né? A gente acabou fazendo uma avaliação de megatendências, a gente entendia o contexto do mundo, o setor químico e petroquímico, né, demorou um pouco mais a entender esse desafio da transformação digital, mas a gente já se organizou nesse momento, né, e acaba evoluindo a partir daí de uma maneira mais acelerada, né? Eu posso detalhar um pouquinho mais na frente de como foi esse processo. E como é que vocês se estruturaram para transformação, do ponto de vista tanto estratégico quanto tecnológico, governança? O que você poderia compartilhar com a gente? Ótimo. Nesse primeiro momento, o que a gente fez? A gente criou um engajamento da alta liderança e um alinhamento estratégico na empresa em torno do tema, né? Em relação à transformação digital, o que eram os principais drivers, onde que realmente ia fazer a diferença, o que estava acontecendo no mundo, né, nos diversos setores, e como que isso surtiria mais resultado e mais efeito dentro da Braskem. Esse trabalho ele foi coordenado e assessorado por uma consultoria, e a gente construiu essa estratégia digital e um plano de ação num primeiro momento, né? Para daí, depois de entender essa estratégia e esse plano, ver a melhor forma com que a gente se organizaria. E aí a gente definiu que essa forma de organização era através de uma estruturação de um centro digital para implementar esse plano de ação, né? E esse centro digital atua com 4 grandes princípios, né? Primeiro, ter o usuário no centro, o foco em valor e, principalmente, saber do poder de dados, né, dos dados dentro da tomada de decisão, entender a forma de atuação com um mindset inovador. Então, esse foi o processo de criação, e a partir do momento que a gente estruturou a área, criou a área, a gente acabou atuando em 3 grandes vertentes, né, que são alavancas para a nossa posição de liderança evoluindo digitalmente dentro do nosso negócio. Então, a partir dessa atuação combinada dentro de tecnologias digitais, né, hoje a gente atua dentro de uma estrutura que tem o centro digital, a área de TI e a área de automação, trabalhando com muita sinergia, com muito engajamento, entendendo exatamente os desafios que a gente tem, né, desde a estruturação de dados, entendimento da infraestrutura, até chegar num analytics de mais alto nível, né, e com produtos que têm uma diferenciação muito grande dentro do mercado que a gente atua, né? Então, essa estruturação e a forma com que a gente orquestra essas 3 áreas dentro de uma mesma estrutura faz com que a gente consiga, o centro digital, atuar em iniciativas que realmente transformam o nosso core business, a nossa operação, né, que eu posso dar aqui 2 exemplos que são muito interessantes, que eram problemas que a gente já tinha na nossa indústria, né? Então, um dos grandes problemas que a gente começou a resolver com essa mentalidade era dentro da aquisição de matéria-prima. A gente tem 3 ou 4 áreas que se interrelacionam com uma complexidade muito alta, né? A Braskem é uma das maiores compradoras de nafta, que é um insumo para produção de plásticos e químicos do mundo. E aí tinha um problema muito grande entre o processo de compra, aquisição, trazer para as plantas, saber da qualidade dessa matéria-prima, colocar para processar nas nossas plantas e fazer um planejamento, entendendo dentro dessa cadeia que é longa, onde extrair maior valor e tomar decisões rápidas, ágeis. E aí a gente desenvolveu um produto nosso, né, depois de vários projetos e várias tentativas de automatização com soluções de mercado, a gente desenvolveu um nosso produto que otimiza toda essa cadeia, né? A gente usou, eu posso falar aqui, conceitos básicos de agilidade, de design, mas também inteligência artificial para fazer toda essa modelagem e trabalhando com times que são completamente multidisciplinares, globais, atuando em várias frentes. Então, esse produto, que a gente chama de Intelligent Feedstock Flow, né, que é um fluxo inteligente de matérias-primas, de aquisição de matérias-primas,
faz com que no momento que o trader, né, que o comprador lá tá na ponta, tomando uma decisão de aquisição de matéria-prima, ele já sabe todos os impactos que vai ter na cadeia e consegue tomar uma decisão mais ágil e mais consistente, olhando o valor que tem na Braskem em toda a sua cadeia, né? E aí a gente tem diversos exemplos no nosso portfólio, eu não vou entrar tanto em cada um deles, eu acho que seria uma agenda aqui para muito tempo. Eu quero falar de uma outra vertente, que é a criação de novos negócios e de novas ofertas, né, que a gente chama, que é o desenvolvimento de ventures ou startups internas dentro da companhia. Em 2018 também, a gente teve isso como uma dos pilares de desenvolvimento e atuação do Centro Digital, e eu posso falar de uma frente que a gente tem atuado e desenvolvido com muito sucesso, que é uma plataforma logística, né? A gente tem aí uma solução logística para integrar e resolver um grande problema, né? A gente espera que resolva um grande problema do Brasil de infraestrutura e de distribuição dessa malha logística, e a gente tem evoluído muito bem nesse produto, né? Então, esse produto, ele conecta, né, desde o embarcador, o transportador e aqueles usuários que estão conectados ali no meio, para que a gente consiga aumentar a eficiência e a eficácia, né? E tem vários impactos positivos, não só na contratação e na gestão, na automatização de todo o processo logístico, mas também otimização de rotas, entendimento quais são as melhores malhas para a gente atuar e, principalmente, garantir, né, que o transportador consiga fazer aquela gestão. Sempre tem na malha logística, aquele frete que tem a volta vazia, né, que você tem o período em que o caminhão não transporta cheio. Então, a gente não otimiza realmente esse modelo, e essa solução ela vem resolver grande parte desses problemas, né? A gente está num estágio de prova de valor e agora começando a testar com o mercado, e a partir desses testes e dessa evolução, a gente já vai conseguir avançar nesse produto, né? E por fim, e não menos importante, o Centro Digital ele age como uma espécie de catalisador da mudança na Braskem, acelerando a transformação digital, e o time ele atua em diversas frentes do negócio, né? E como que a gente construiu esse expertise? Através de novas competências, né? Até então, a gente experimentava muito pouco várias ideias e atuava de uma maneira muito mais com foco em projetos e menos foco em produto, né? Agora, o que a gente tem feito, como a gente sabe que a transformação é algo que tem uma incerteza e uma complexidade muito grande, então, o fato de atuar de uma maneira nos conceitos e na mentalidade ágil é um pré-requisito dentro da nossa estrutura. Então, os nossos times são sempre multidisciplinares, conta com profissionais com diversas competências e que são novas na companhia, né, desde que o Centro Digital foi estabelecido. Então, a gente fala de ter Agile Masters, a gente fala de ter designers, cientistas de dados, traz competências que antes não eram comuns e que já começa a permear, né, em toda a empresa, em toda a organização, essa nova forma de trabalhar de uma maneira consistente e evolutiva, né? Então, essa forma e essas competências, elas acabam trazendo esse novo modelo de atuação. E aí, conectando com o início lá da história, né, esse Centro Digital ele foi pensado em 3 grandes fases. Uma primeira fase que é acelerar essas frentes e entender, montar essa equipe e entender essa primeira leva de produtos, né? Rodar os MVPs, as ventures e entregar esse primeiro ciclo de valor. Depois disso, quando você tem um time bem formado, as metodologias bem definidas, você vai ganhando escala, né? Que é o momento que a gente está hoje, que a gente avalia, que a gente está com metodologias bem definidas e processos bem estabelecidos dentro da empresa, né? E que você consegue ir evoluindo essa infraestrutura para gerar novos produtos. Então, a gente já tem aí um portfólio e um nível de entrega relevante dentro do nosso processo de transformação, já consegue mensurar os valores, as capturas, né? E ter uma perspectiva muito positiva, né, que a gente chama de valor potencial. Então, de tudo que tem ali no portfólio que já foi identificado através de estudo e que vai partir para a execução. Então, esse número ele é bem relevante. E aí, o último estágio que a gente entende é a parte de sustentação, onde você já tem essa cultura, essas competências bem permeadas na organização e já começa a endereçar
né, essas hipóteses que a gente gosta de chamar, ou esses produtos, a partir de maneiras mais estruturadas dentro das áreas de negócio. E você pode falar um pouco para a gente também sobre os desafios que vocês estão enfrentando, porque a gente sabe que a transformação ela tem alguns desafios, principalmente no Brasil e até mesmo no mundo, né? Tem a escassez de mão de obra, né? Existem questões culturais. Eu queria que você falasse um pouco dos principais desafios que vocês têm enfrentado, como é que vocês têm tentado resolver. Maravilha. A gente entende que o grande desafio da transformação digital, e principalmente na indústria, né, eu acho que dependendo do segmento, você tem formas de atuação diferentes e uma abordagem diferente. Eu acho que aqui dentro das suas entrevistas, né, eu consegui ver várias delas, é muito interessante ver que a perspectiva não tem aquela solução única que se aplica para tudo, né? Você tem que entender muito bem qual o problema que você tem, a forma que você vai endereçar aquele problema e atuando de uma maneira consistente para transformar esse modelo de negócios de alguma maneira. Na indústria, a gente acredita muito em uma indústria inteligente, conectada, autônoma, integrada e cibersegura, né? No último ano, a gente tem visto com a pandemia muitos ataques cibernéticos, né? Esse tema surgiu muito forte e a gente acredita muito que é importante evoluir em todos esses aspectos, né? Então, partindo desse conceito, como a gente atua, né? Quais os nossos desafios? Óbvio que tem um desafio direto relacionado à tecnologia, e aí esses desafios de tecnologia estão muito direcionados e a gente acaba atuando muito nessa questão da estruturação dos dados e garantir que a gente tenha conectividade e segurança, né, dentro desse modelo de estruturação de dados, e a partir daí, entendendo a forma com que a empresa atua e sabendo onde que a gente quer chegar, a partir desses dados e desse modelo de negócios, a gente vai atuando nessas diversas frentes da cadeia. A gente tem atuado em todos os elos da cadeia, então não necessariamente em uma frente específica, para aprender aquela frente, depois, né, atuar em outra frente. A gente tem atuado com pequenos exemplos, provando valor, né, mas em todos os elos da cadeia, porque se você não atinge esse espectro mais amplo, a transformação não acontece, né? Não adianta você se fechar em algumas poucas áreas, né, que o público geral, os colaboradores, de uma forma geral, da companhia precisam tocar, né, e ter essa experiência da transformação. Então, eu acho que o desafio é menos sobre tecnologia, tá, Sérgio? Muito se fala em novas soluções e a tecnologia ela acaba sendo um habilitador para essa transformação, mas em um mundo que tem mudado tão rapidamente, né, e que a gente tinha muito a referência de um mundo VUCA, né, a pandemia veio só mostrar que o mundo VUCA já está acontecendo e que não é mais ideia, né, é o dia a dia. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que a tecnologia tem evoluído muito rápido, mas a gente precisa evoluir em outros aspectos da mesma forma que a tecnologia evolui, né? E se eu puder falar de um tripé que é muito conhecido dentro do meio de tecnologia, que é falar sobre tecnologia, processos e pessoas, eu ressalto que talvez as duas outras vertentes sejam mais críticas do que a tecnologia, né? Porque a tecnologia você consegue usar, entender ali onde se aplica as suas dores, você evolui nas aplicações, mas aquele profissional que está atuando no dia a dia e que tem a sua forma de trabalho completamente alterada, como ele se reinventa, né? Como ele consegue deixar de operar uma planta produtiva, por exemplo, partindo de análise de laboratório e passando a atuar guiado por uma inteligência artificial que mostra para ele que ele não precisa deixar o setup daquela planta naquele patamar e que ele pode ajustar no momento anterior, trazendo um ganho muito expressivo para a empresa, né? Essa é uma das aplicações digitais que a gente tem mudado a forma com que a gente faz controle de qualidade e as capturas são muito grandes, porque antes a gente partia do pressuposto que precisava ter ali um produto de transição, né? Não vou entrar no aspecto técnico do processo produtivo, mas tem os produtos que são que a gente chama de Prime, né? Que são os certificados, e sempre entre eles você tem ali um período de transição do processo. E isso era comum, né? E a partir dessa aplicação que a gente fez, em vários casos, a gente sai de uma especificação para outra com uma transição muito pequena, né? Que era às vezes de horas, né? Em alguns casos, e a gente passa para
poucos minutos, porque a gente já tem essa inteligência. Então, esse aspecto de comportamento, de capacitação e de evolução contínua nessas novas formas de se trabalhar, eles acabam sendo chave para a empresa ter a capacidade de evoluir de maneira contínua, né? De voltar lá naquela jornada que eu comentei no início, de forma construtiva e formando profissionais que realmente vão ter o seu espaço, vão ter uma posição diferenciada na indústria, porque esses profissionais não existem, a gente está criando, né, essas soluções a partir de conhecimentos que a gente vai adquirindo. Então, algumas competências a gente acaba adquirindo, outras a gente tem que formar, e aí eu falo que o desafio é mais de pessoas e de processos, né, capturar o conhecimento de processos que tem, desenvolver novas soluções e aplicações digitais e fazer com que isso aconteça no dia a dia desses profissionais. Guilherme, é muito interessante o que você falou. Eu acho que vocês abordaram os aspectos principais de uma transformação digital e, principalmente para o pessoal que está assistindo a gente, tem aspectos aqui que são muito importantes, como a preocupação com as pessoas, a preocupação não só com a tecnologia, mas principalmente com os processos também, né? A questão da cultura, né, de você trabalhar com squads de uma forma tal que você tenha uma visão de produto da empresa, né, focada no cliente. Eu acho que isso são recados muito importantes que a Braskem está dando às outras empresas, a quem quer ter uma noção de uma transformação digital de sucesso que tem data para terminar, que tem data para começar, desculpa, mas não tem para terminar, né? Uma evolução constante. E eu queria te agradecer muito o teu depoimento, acho que foi super interessante, te desejar muito sucesso aí, né? Eu acho que vocês estão no caminho muito bacana, certamente vou querer conversar com vocês daqui a alguns meses para conhecer outras novidades aí que a Braskem tem desenvolvido, né? E também reforçar com quem está assistindo a gente, quem não assina o canal, por favor, considera, dá o seu like, se você gostou, aperta aqui o sino para você acompanhar as próximas conversas que a gente vai ter com os líderes de transformação digital, e no mais, até o próximo vídeo aí para todo mundo.